Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Localize na sua Bíblia Romanos capítulo de número 8. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? 1, 2, 3. Toda a igreja, 1, 2, 3. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bendito e eterno Deus, te louvamos porque é a tua palavra e não a minha palavra. Eu declaro agora que no mundo espiritual, toda força contrária à tua palavra seja neutralizada na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu estou liberando uma palavra de ordem no mundo espiritual. Que toda fortaleza da mente seja quebrada agora. Eu declaro, Senhor, liberdade aos cativos agora. Eu declaro, Senhor, a iluminação da psique, a mente da alma, através da tua palavra que será ministrada. Senhor, que o teu Espírito venha falar, que o homem venha desaparecer e que com exclusividade o teu nome seja glorificado. Eu estou expulsando da ilha do governador agora toda força opositora e estou declarando que no mundo espiritual só haverá espaço dentro da ilha do governador para a presença sobrenatural e inefável do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo é um dos nomes mais importantes do cristianismo. Depois da pesquisa do Jesus histórico, Paulo é um dos mais alvejados pelos estudiosos, pelos teólogos. Alguns especialistas em Novo Testamento, como por exemplo um teólogo da década de 20, um teólogo liberal chamado Adolf von Harnack, vai dizer que Paulo foi um dos principais homens que gerou uma ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Porque a mensagem de Paulo, ela vai gerar um verdadeiro impacto no mundo cristão. Quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que os primeiros cristãos, eles eram judeus. Logo, vale lembrar que a maioria desses cristãos judeus, eles, depois de reconhecerem o sacrifício de Cristo, vicário na cruz do Calvário, depois de reconhecerem que Jesus é o Salvador, muitos deles que estavam localizados dentro de Jerusalém, nos territórios da Judéia, ainda continuavam com diversas práticas judaicas. Como, por exemplo, Atos vai narrar que Pedro e João, os apóstolos na verdade, ali é Pedro e João, mas todos eles tinham o costume da oração da hora nona no templo. Isso não era um costume cristão, mas um costume judaico. Aquele era o templo judaico. Muitos cristãos do primeiro século, depois de aceitar Jesus, continuaram ainda sacrificando, circuncidando, fazendo a circuncisão. E Paulo vai ser um dos primeiros protagonistas desta nova fala. Ele vai chocar o judaísmo da época. Ele vai pregar a justificação pela fé. Ele vai ensinar que para o homem ser salvo, ele primeiro não tem que se tornar judeu para depois se tornar cristão. Não, ele tem que servir ao Senhor Jesus. Se ele entender com a sua mente que Jesus é o Salvador e aceitar no seu coração, de todo o seu coração, ele vai começar a passar por um processo de transformação e a sua vida será transformada. Tem um historiador chamado Justo Gonzalez que vai elucidar que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que onde a igreja é chamada pela primeira vez de cristãos é na cidade de Antioquia. E o historiador Justo Gonzalez vai elucidar que a igreja que estava em Jerusalém, Judeia, era uma igreja de maioria constituída por judeus, uma igreja judaica. Só que a igreja de Antioquia, 80% dela era constituída de gentios, isto é,
pessoas que não eram judeus, eram de outras nacionalidades. E a escola apostólica do apóstolo Paulo é em Antioquia. Paulo cresce em Antioquia. Paulo desenvolve o seu ministério em Antioquia. Atos vai elucidar que todas as viagens missionárias de Paulo, ele sai da cidade de Antioquia da Síria e volta para a cidade de Antioquia da Síria. Todos os historiadores vão confirmar que Antioquia foi o maior berço missionário já naquela época, que já existiu naquela época. Então, pelo fato de muitos irmãos em Cristo estarem aceitando Jesus e não terem o costume judaico, Paulo vai trazer lições extraordinárias. E a carta de Gálatas, que foi endereçada para as regiões da Galácia, vai trazer uma coisa tremenda sobre esse assunto. Gálatas e Romanos. Só que Romanos é considerada pelos estudiosos a epístola mais doutrinária do apóstolo Paulo. Ele vai fazer coisas extraordinárias e vai nos ensinar lições extraordinárias. Por exemplo, o capítulo 5 da carta aos Romanos, ele vai começar a falar e ensinar sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Aí quando você vai ver o capítulo 6, ele vai explicar que a graça não nos deixa permanecer no pecado, diferente do que muita gente está pregando por aí, mas nos livra do poder do pecado. Romanos capítulo 7, ele vai explicar que se nascemos em Cristo, estamos mortos para a lei e vivos, andando em uma novidade de vida, e essa nova vida é no Espírito. Também vai dissertar no capítulo de número 7, que a lei ela é espiritual, mas nós somos carnais, ou seja, a lei é santa, é pura, é perfeita, mas nós somos falhos. Isto é, por méritos humanos, jamais conseguiríamos, presta atenção nisso que eu estou falando, ser salvo. Qualquer esforço que o homem fizer é ínfimo diante daquilo que Jesus já realizou na cruz do Calvário. Eu gosto do que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e o 10. Ele disse: pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aí tem gente que diz assim: estamos na dispensação da graça, estamos debaixo de uma nova dispensação, onde somos salvos pela graça, e se somos alcançados por esta graça, não precisamos praticar obras e boas obras. É aí que você se engana, porque dentro do mesmo contexto de Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, ele diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Só que no verso 10 ele diz: nós fomos criados por Deus para as boas obras. Então, na realidade, Paulo nunca combateu a questão das obras. O que Paulo combateu é a salvação por meio das obras. O que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você é poderoso. Quem está entendendo essa palavra, diga graças a Deus. Muita gente, não interpretando bem o apóstolo Paulo, vai fazer uma confusão e uma salada tremenda. Em nenhum momento Paulo contradisse que as obras não são importantes. O que Paulo está ensinando é o seguinte: não praticamos obras para sermos salvos, mas uma vez que fomos salvos, praticamos boas obras. Quem entendeu, diga graças a Deus. E Jesus também falou isso, ele disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é impossível sermos alcançados por esta graça e não termos uma natureza regenerada, transformada pelo poder do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta em Romanos capítulo de número 8. Vamos ler alguns versículos no capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Eu quero explorar algumas coisas aqui. Capítulo 6. Gente, às vezes a gente já criou, a nossa mente assembleiana, ela já criou uma mentalidade assim: poxa, mas ele leu em Romanos 8 e está falando de Romanos 6, Romanos 5, falou de um monte de coisa. A palavra textos, preste atenção, texto, ela significa aquilo que foi tecido junto. Então na Bíblia não tem nada solto, não caiu de paraquedas na mente de Paulo. Romanos capítulo 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está construindo uma linha de raciocínio, entende isso aqui? No capítulo 5 ele fala da justificação pela fé, aí no capítulo 6 ele vai falar sobre
A graça não nos deixa permanecer no pecado, mas nos livra do poder do pecado. Então vamos lá, Romanos 6, 1, está escrito assim, só vou ler alguns versículos para a gente não perder muito tempo. Que diremos, pois? Está fazendo uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Uma pergunta. Aí ele mesmo responde, faz uma afirmação. De modo nenhum. Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Presta atenção, ele está falando de regeneração. Morremos para o pecado e ressurgimos em uma nova vida, uma vida em Cristo. Se alguém morre para o pecado e ressurge em uma nova vida em Cristo, ele tem que abandonar práticas. É isso que Paulo está dizendo, continuando. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Verso 6, sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado para o pecado. Aí vem o capítulo de número 7, e no capítulo de número 7 ele vai falar de mortos para a lei, e vivos em novidade de vida. Gente, eu gosto muito, hoje eu vou abusar um pouquinho de vocês na leitura do texto, mas é porque eu acho que quando a gente lê, a gente capta melhor aquilo que a palavra de Deus está falando. Então abra aí Jeremias 31, 31, rapidinho, Jeremias 31, 31, se o Vaso puder botar aí na tela aí, eu agradeço, viu, vai ajudar os irmãos. Jeremias 31, 31, oh glória, louvado seja Deus. Ele diz assim, eis que vem dias, 31, 31, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que ele está falando? Ele está falando de regeneração. Que a lei do Espírito, ela está dentro de nós. De maneira que quando praticamos qualquer coisa que desagrada ao Senhor, é como se uma luzinha chamada consciência acendesse e dissesse, você está errado. Você precisa pedir perdão para o irmão. Você precisa se consertar. Você precisa fazer isso. Irmão, eu tenho uma irmã que eu conheço, que ela tem o hábito de xingar, de falar palavrão. E toda vez que ela fala palavrão, bate na boca e diz assim, Jesus entende. Irmão, aí também não pode abusar tanto assim da graça de Deus, né, irmão? Entende o que eu estou falando? Tem aquilo que já se tornou um hábito, e essas coisas precisam ser arrancadas de dentro de nós. Continuando, Ezequiel capítulo 36, se o irmão puder botar aí na tela, versículo 26, eu gosto disso. Ele diz assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um novo coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O que ambos estão dizendo? Eles estão profetizando acerca de um futuro. Há aqui na mensagem de Paulo uma quebra extraordinária de religiosidade. Antes andávamos, eu estou falando dos antigos irmãos cristãos, andávamos com a Torá dizendo isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Só que o evangelho, como eu disse aqui na outra vez que preguei, ele é muito mais do que uma cartilha. A gente não está lendo uma cartilha dizendo isso pode, isso não pode, isso pode. Tem um espírito dentro de você, e se ele está dentro de você, ele vai dizer até aqui você pode ir, mas se passar daqui, não.
Oh, alai jorehesse anderébia. Irmãos, eu estava estudando 3 palavras: pecado, transgressão e iniquidade. A palavra pecado, Gênesis capítulo 4 e 7, quando Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta. A palavra pecado ali é ratá, que significa errar o alvo ou ficar aquém de um padrão. Ou seja, sair do padrão que Deus estabeleceu, que é a mesma ideia de Efésios 2:1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e em pecado, hamartia, errar o alvo, ficar aquém de um padrão. Isso é o significado da palavra pecado. Só que a palavra transgressão eu achei ela um pouco mais profunda, porque em alguns textos ela aparece. Um deles é o Salmo 51, versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, e é a oração de confissão de Davi. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. A palavra transgressão aqui é pechar, que traz a ideia não de errar o alvo ou ficar aquém de um padrão, mas de uma rebelião contra Deus. É quando alguém se insurge contra uma lei, contra uma autoridade, e passa a querer viver uma vida autônoma. Entende isso? Debaixo de um governo de um rei, ninguém é autônomo. Está debaixo de uma autoridade. É por isso que Jesus ensinou a orar: venha a nós o teu reino, o teu trono, o teu governo, seja feita a tua vontade. O problema da nossa geração é que ela quer viver uma vida gospel, mas não quer viver mais uma vida debaixo de algumas coisas que Deus está ensinando para a gente. Outra palavra, transgressão, eu não vou ler todos porque não vai dar tempo. Aparece em Josué 22:22, você pode anotar e depois ler em casa. A palavra é maal, que significa ultrapassar. Deus estabelecia um limite, o camarada vai lá e ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. Vou te dar um exemplo clássico disso. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim chamado Éden e colocou o homem dentro dele. Não fez o homem no Éden, ele plantou um jardim e botou o homem dentro dele. E deu um limite disso: de todas as árvores do jardim, vocês podem comer, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Limite. Entende isso aqui? É isso aqui que a palavra de Deus está falando. Outra referência à transgressão aparece em Deuteronômio 17:2 e Provérbio 26:10. Essa é a mesma, é avá, que significa também, tem uma ideia de ultrapassar um limite que foi estabelecido por uma autoridade. Graça, irmãos, guarda isso que eu vou te falar. Graça não é romper com todos os limites, não. É que a gente pega só um versículozinho. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí pode tudo, é o evangelho do pode tudo. Pode não. Não é bem assim como estão ensinando aí fora. Se você quiser acreditar, o problema é seu. Mas Jesus está ensinando para a gente, através da sua palavra, alabarachuri andaraia, que tem limite. E eu aprendo também a palavra iniquidade. 1 João 5,17. Salmo também aparece, Salmo, no mesmo Salmo, eu vou ler o Salmo porque já está aberto aqui. Salmo 51, versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aqui aparece a palavra iniquidade, que no hebraico aqui é avon. Não é revista da Avon não, mas a palavra se pronuncia igual, viu, irmão? Avon, que significa perversidade imoral, depravação. Refere-se àquela pessoa que não tem nenhum nível de pudor. Não vou nem bater muito aqui, irmão, porque não quero ser o João Batista do século 21, não. Mas você já está entendendo o que eu estou falando aqui, viu? Está dando para entender. Aí eu gosto do que Paulo vai entrar no capítulo 7, eu já estou chegando no 8. 8 é a melhor parte. Paulo continua. Está com a Bíblia aberta aí? Então fica aí aberta aí. Versículo 18. Aqui Paulo está dizendo que existe uma guerra dentro de nós. É uma batalha. Porque no processo da regeneração o Espírito foi vivificado.
A mente, a psique, a mente da alma passou por um processo de transformação, só que o corpo só vai ser regenerado no arrebatamento da igreja. Aquilo que é corruptível vai revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. Enquanto isso não acontece, tem uma guerra acontecendo dentro de você. Tem uma batalha e essa guerra precisa acontecer. É normal, é comum. E é o que Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 7. Versículo 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Olha o que ele está dizendo. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, isto é, o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do jugo do pecado que está nos meus membros. Aí vem o versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está falando de uma guerra que acontece dentro de nós. Agora deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção e guarda isso que eu vou te falar. Ser crente, diga comigo, ser crente, para decorar, não é ser infalível. Ser crente não é ser perfeito. Nem eu, nenhum dos pastores e nenhum de nós somos, todos nós temos falhas. E pecados também. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Só que existem níveis de pecados. E a Bíblia fala que tem uns que são para a morte. É complicado. Aí tem uma geração aí que eu não sei de onde que tirou, que disse, não tem pecadinho nem pecadão. Tem pecado que é para a morte. A Bíblia fala disso. Esse versículo nunca teve na Bíblia. Não tem pecadinho nem pecadão. Isso não existe na Bíblia. Isso é modinha. Entenda isso que o Espírito de Deus está falando com a gente. Irmão, eu cresci no Evangelho. Estou com 3.4, 34 anos. E quando eu era garoto, eu tinha um medo de Deus terrível, pastor Marcos. Pense em alguém que tinha um medo terrível de Deus. Por que eu tinha medo de Deus? Porque eu me lembro que quando eu estava vendo televisão, minha mãe chegava e dizia assim, se Jesus voltar e tu estiver vendo televisão, tu vai para o inferno. Quem já passou dos 30 anos de evangelho aí sabe do que eu estou falando. Era assim, irmão. Se você assistisse o jogo de um futebol... E minha mãe passasse na sala, ela dizia, desliga isso aí. Eu falei, mãe, se não pode ver nada, então vende a televisão, ué. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando aqui de uma salvação que hoje eu amanheci salvo. Mas aí eu tive um desentendimento com a minha mãe e já estou no inferno. Não é assim que funciona. Está entendendo? Eu não estou falando disso. Você está no trânsito, está dirigindo, aí vem um filho de Belial, bate em você. Aí você é tão santo, mas tão santo, tão cheio da presença de Deus, que você fala assim, vai na paz, filho do Deus bendito. Oh, aleluia. Quem é santo nesse nível diz amém. Ninguém. Você pode não falar, mas você diz assim, filho de Belial, na mente. Eu senti cheiro de enxofre passando aqui agora. Para não falar que ele é endemoniado. Não é verdade, gente? Aí te pergunto, você pensou? Pecou. Mas aí tu não aguenta no pensamento, tu fala, ai, tribulado, demoniado, pronto, perdeu a salvação, é isso? Sim ou não? Não. Não é disso que eu estou falando. Eu me lembro que quando eu liderava os adolescentes, chegou um menino uma vez para mim e disse assim, Eliardo, eu pequei. Eu falei, o que tu fez? Ele foi e falou. E todo domingo, quando acabava a aula dominical, ele chegava para mim e dizia assim, Eliardo, oi, de novo. De novo o quê? Aquilo que eu te falei domingo passado. E eu orava por ele. E no outro domingo ele vinha de novo. Era coisa boba, irmão, de adolescente. Mas toda vez era a mesma coisa. E eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, me dá uma palavra para eu falar para esse menino. Aí o Espírito de Deus falava assim, enquanto ele estiver vindo conversar contigo e confessar, oh, calabarachandarabe, é porque o meu espírito está dentro dele dizendo, não vai mais. É isso aqui que Paulo está dizendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vou ver, já estou
fazendo. Quer ver? Você diz assim, amanhã é segunda-feira, 2019, mês de fevereiro, estou animado, vai passar o carnaval, vou começar uma nova fase da minha vida espiritual. Vou orar, vou jejuar, vou pregar, vou me preparar. Aí na segunda-feira tu começa todo vapor. Quando chega na terça vai batendo um desânimo. O bem que você projetou, que você programou em fazer, você não consegue completar. Não é verdade? Mas aquilo que você não programou, que você não arquitetou, que você não projetou, quando você vai ver, você já está fazendo. Você já, eu vou ficar 30 dias sem ver televisão. Aí alguém diz, tem um filme bom na Netflix, aí tu já corre para lá e vai ver. Está no inferno, sim ou não, irmão? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente sem vergonha. Eu estou falando de gente que não tem o menor compromisso com a palavra. Eu estou falando de gente que pega aquilo que a Bíblia diz e tenta distorcer. O Espírito de Deus está dizendo, não. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele está falando de uma batalha. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele vai fazer uma ilustração. A gente olha para... Porque a nossa mente, irmão, é uma mente que está no Brasil, mas Paulo está falando para os romanos. E quando ele fala para os romanos, ele emerge dentro da cultura romana. E ele sabe o que ele está falando e para quem ele está falando. Quando ele diz miserável homem que sou, ele se referia a uma prática romana. Quando o romano pegava alguém no ato do assassinato, chegou e o camarada está rasgando o outro na adaga, ele pegava aquele assassino, amarrava o corpo da sua vítima e jogava num lugar deserto, e passava o tempo e aquele assassino morria, mas não morria de imediato, nem por crucificação, que geralmente era uma morte por insurreição, por quem se rebelava contra o Império Romano. Ele pegava o assassino e amarrava de frente da sua própria vida, que é a fonte da informação, o livro do professor Esdras Costa Bento da FAECAD. Ele fala sobre isso, amarrava com a sua própria vítima, e o assassino, ele morria aos poucos, inalando o cheiro da sua própria vítima. Ele começava a sentir aquela agonia. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está se referindo que quando estamos em Cristo, temos que todo dia crucificar o nosso eu, mas apesar de matarmos o nosso eu todo dia, ainda estamos intrinsecamente ligados com Ele, aguardando a libertação que será completa. E ele vai dissertar isso em Romanos 8, a partir do versículo 18. Você lê em casa. Está entendendo? Ele está falando, a gente mata o velho homem, é o novo e o velho homem junto. Ele diz, como homem interior, isto é, o homem espiritual, eu tenho prazer na lei de Deus. Irmão, não vou falar, Jesus falou, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o evangelho é uma luta diária, é uma luta constante. Aí agora a gente entra em Romanos capítulo 8. E ele, no capítulo 7, ele vai falando da lei do Espírito. E ele vai falando da lei, a Torá. E ele vai dissertando sobre isso. Só que agora ele está dizendo para os romanos, vocês já não estão mais debaixo da lei judaica. Tá? Vocês agora estão em outro nível. Aí ele vai explicar em Romanos 8, 1. Portanto, conjunção conclusiva. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está com a Bíblia ARA aí, tem a ARC, Almeida Revista e Corrigida. E tem a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Quem está com a ARA não vai ver a segunda parte que está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa segunda parte, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não vai aparecer na ARA. Por que não, Eliarde? Porque alguns especialistas em Novo Testamento vão dizer que isso foi uma interpolação. É porque quando a gente estuda os originais gregos, existem os originais orientais, que são chamados textos críticos, ou seja, os textos mais curtos. Mas também existem os manuscritos ocidentais, que é o de Erasmo de Roterdã. Então, esse contém essa segunda parte, o outro não. Então eles acreditam que tentaram interpolar essa parte B do versículo para explicar o que vem embaixo. Presta atenção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai falar agora da lei do Espírito. Antes, capítulo 7, ele está falando da lei de Moisés. Agora ele vai falar da lei do Espírito. Olha isso.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Olha para cá que eu vou explicar esse versículo. Quando ele diz, porquanto que era impossível a lei, o que era impossível a lei? Porque a finalidade da lei não era justificar o homem, nunca foi. A finalidade da lei era instruir o homem, logo ela era insuficiente para salvar o homem. E os judeus acreditavam que se eles seguissem cabalmente, eles seriam salvos. E não tem erro nisso. O problema é que nós somos falhos. A lei é santa, mas nós somos falhos. Logo nenhum mortal na terra conseguiu cumprir a lei. Quem foi que cumpriu? Jesus. Ele veio, pisou, já expliquei isso em outra mensagem. Cumpriu a lei, como é o único que tem o poder de cumprir. Ele é o único que pode dar justificação para alguém. Se estamos aqui nesta noite, é porque o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, de alguém que foi justo, que pisou na terra na semelhança de homem, pagou o preço e hoje fomos resgatados pelo seu sangue. Ai, Jore Calabarassuri Anderes. Aí ele diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não amamos, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora olha o verso 5, o que ele diz, do capítulo 8. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito. E aí Espírito está com letra maiúscula, ele está falando, os que nasceram do Espírito, os que foram regenerados, os que receberam uma nova natureza em Cristo. Ele está dizendo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí o verso 6 ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Oh, alabarachuri andarate. Antes andávamos debaixo de carga do pecado, mas quando a gente entende essa palavra aqui, oh, aleluia, nunca mais a gente vive a mesma coisa, porque o sangue justificador dele passou pela nossa vida e recebemos uma nova natureza em Cristo Jesus. Talvez esteja alguém aqui dentro esta noite que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, e esteja dizendo, Eliardi, tá bonito esse negócio aí, mas você não conhece minha vida. Eu bebo, eu fumo, eu faço coisas erradas. Não, nem isso, não faz nada disso, mas às vezes trai a esposa, faz uma série de coisas que na consciência. Eu gosto de uma frase de Ariano Suassuna, que nem crente era, ele era católico, mas não era evangélico. Ele disse que há uma centelha divina no intelecto humano, e eu chamo essa centelha divina de consciência. Todo homem, ele tem uma consciência que quando ele falha, seja em qualquer área da sua vida, a luz acende e diz, está errado. Embora tenha gente que está toda hora tentando driblar essa consciência, colocar panos quentes na consciência. Uma vez eu perguntei para o pastor Josué, psicólogo que atendia aqui, eu perguntei para ele assim, pastor, o senhor acredita que Deus revela através de sonho? Ele é pastor e psicólogo, e ele me explicou uma coisa muito forte. Ele falou assim, Eliardi, eu não só acredito, mas eu defendo cientificamente. Eu falei, cientificamente? Eu acredito pela fé na Bíblia que Deus deu sonho a José, deu sonho a outros homens. Mas ele estava me explicando que nós temos algo chamado ego. Essa palavra ego no grego é eu, tá, irmão? O eu igual é o, tá? É o nosso ego. E ele disse que o nosso ego é a sede da nossa personalidade, do nosso eu. Enquanto estamos acordados, o nosso ego está de guarda alta, como um pugilista, um lutador de boxe. Eu achei muito extraordinária essa explicação dele e quero compartilhar com os irmãos. Aí ele falou assim, eu acredito, porque quando o homem dorme, ele dorme profundamente, aquele sono de roncar e de babar. Quem já fez isso diz amém. Então, ele chama esse quarto nível de sono REM. E é nessa hora, quando o homem entra nesse estágio profundo de sono, ele abaixa o seu ego, abaixa a sua guarda. E aí vem Deus e fala, está errado. Aí vem Deus e diz, conserta. Vai lá no subconsciente dele e começa a ministrar. Eu achei isso fantástico, irmão. Eu falei, um dia eu ainda vou falar, pastor, isso pregando. Pode? Ele disse, pode.
Eu estou falando com vocês aqui. Então eu acredito que Deus ministra na consciência de cada um de nós. O Espírito fala. Se ele já está surdo espiritualmente, já não ouve mais a voz de Deus, Deus vai falar por sonhos. Deus vai falar pela sua palavra. E se o trem estiver muito ruim, Deus ainda usa um profeta e diz. Eu estava pregando, foi ontem. Ali em Engenho de Dentro, pertinho do Norte Shopping, numa igreja ali. E aí, na hora, uma irmã recebeu a oportunidade para falar. O filho dela, crente, irmã crente, o filho dela morreu agora. Foi a irmã direita, eu olhei para ela assim, eu falei, meu Deus, que mulher. Uma senhora, devia ter mais ou menos seus 45 anos. Mas você olha para aquela mulher, você vê que ela tem uma cara de trabalhadora. Que era alguém honrada. Pela própria aparência, você vê, pela forma de falar, ela estava dando um testemunho chorando. E o filho dela morreu há 2 dias atrás, fazendo assalto. Ela disse, eu sempre dei tudo que o meu filho queria, era um culto de jovens. E ela estava falando, jovens, escutem as suas mães. O irmão pediu para ela dar uma palavra. E eu fiquei impactado com a força daquela mulher. E ela estava falando, jovens, escutem suas mães. E ela disse, no testemunho dela, que Deus usou um profeta e falou para o filho dela, no meio da rua, e ele contou para ela, eu estou te dando livramento. Tua mãe tem falado, eu tenho usado tua mãe para falar contigo todos os dias. E aí tem gente que acha que usar é botar a mãe e falar assim, diz o Senhor. Não, é conselho, é sabedoria. Está entendendo? Mas ele não ouviu. E Deus disse para ele, se você não tomar uma posição, vai descer a sepultura. E ela disse, irmãos, eu estou com a consciência tranquila, coração quebrado, coração sangrando, mas consciência tranquila que eu fiz tudo o que eu podia para salvar o meu filho. Então o Espírito de Deus, ele sempre fala, ele sempre dá oportunidade, ele sempre ministra. Vou continuar aqui para você entender. Porque a inclinação da carne, verso 7, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Entenda o que eu vou te falar. O mundo lá fora, tudo que está lá fora, converge contra, anda na contramão da palavra de Deus. Isso é tão forte que Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Quando a palavra genuína é pregada, por que você acha que tem um monte de gente aí dizendo não existe Deus? Se diz ateu, se diz agnóstico. Ou seja, o agnóstico diz, se Deus existe, ele é transcendente, isto é, ele está aquém da nossa realidade, ele não é imanente, ele não se relaciona com as suas criaturas, não podemos alcançá-lo com o intelecto humano. Ele prefere acreditar nisso, porque uma vez que ele entende que Deus não existe, ele está livre para cometer qualquer tipo de barbaridade. E volto a repetir algo que eu sempre falo, estão vivendo como se um dia não houvesse um dia de prestação de contas. Só que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 2, lá no finalzinho ele diz que chegará um dia em que Deus vai julgar o segredo dos corações dos homens. E quando vivemos em Cristo, somos uma nova criatura, recebemos uma nova natureza, que começa com o processo do arrependimento. Eu expliquei no outro culto, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, metanoete, mudança de mente que reflete no corpo. Esse arrependimento não é remorso. Remorso, eu fiz algo de errado, volto a praticar. Arrependimento, metanoete, explicado por João, ele trabalha em 3 áreas da vida do homem: cognição, afeto, volição, pensamento, sentimento e comportamento. É impossível haver arrependimento e não haver mudança. Uma vez que o homem passa por esse arrependimento, ele entra no segundo estágio da salvação, que é a chamada de conversão. Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos. Está lá em Atos. E essa conversão significa mudança de direção, no grego epstrepsate, que significa eu andava por aqui, caminho do pecado, me converti, mudei de direção. Primeiro, arrependimento. Segundo, conversão.
Aí terceiro, entra em um processo que eu acho fantástico na Bíblia, que é a justificação, no grego de kaiontenteis. Está em Romanos capítulo 5, a gente não leu, mas vai ler agora. 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo de número 9, ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Há uma ira de Deus que será derramada sobre a face da terra. E ela vai alcançar todos que não foram justificados. E eu gosto de uma definição de justificação que Martinho Lutero vai dar. O que Lutero explica? Ele explica que justificação é como se Deus envolvesse o homem numa capa. É como se Jesus nos envolvesse numa capa. Ou seja, somos crentes, mas somos falhos, temos falhas, até pecados. Só que nesse processo de justificação, quando Deus olha da eternidade, Lutero deu essa explicação, achei interessante. Ele diz que em vez de Deus olhar os nossos pecados, Ele vê a justificação, Ele vê o sangue do Cordeiro, Ele vê a proteção. Você pode glorificar ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que Apocalipse diz: bem-aventurado aquele que branqueia as suas vestes no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Todos nós recebemos vestes espirituais quando aceitamos a Jesus. O profeta Zacarias vai dizer que o sumo sacerdote Josué oficiava dentro do templo. Só que as suas vestes espirituais estavam sujas e Satanás vê. E quando ele vê, ele diz: ah lá, o sumo sacerdote está oficiando dentro do templo com vestes sujas. É por isso que Eclesiastes diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vestes alvas, cabeça ungida. Aí entra o processo de regeneração, já expliquei tantas vezes isso aqui. Anagegenemenoi, 1 Pedro 3:23, que significa gerados de novo, recebemos uma nova vida, uma nova natureza. Aí vem o processo de redenção. Redenção no grego é apolitrosin ou exagrasi, resgatados, libertos por meio do pagamento de um preço. Estávamos presos, escravos do pecado, mas uma vez que essa redenção nos alcançou, quando entendemos o sacrifício da cruz, recebemos a libertação por completo. Aí não para por aí. Hebreus 12:14, seguia a paz com todos e o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No grego, santificação ali é hagiasmos, que é literalmente separação. Eu estou vendo que isso é ilícito, eu estou vendo que isso é errado, eu estou vendo que isso é contra o que a Bíblia diz, eu estou vendo que isso não agrada ao Senhor. Eu me separo. Eu não estou falando para você se separar de todo mundo e andar igual um alienígena, não é isso que eu estou falando, porque a nossa santificação, escute isso aqui, ela é mais atestada quando estamos no meio de ímpios, é quando estamos em território desconhecido, é quando tu vai para a Babilônia, mas a Babilônia não vai para você, é quando tu sai do Egito, e o Egito sai de dentro de você, entende isso? Isso é santificação. E por último, o último processo, que é a glorificação, é o estágio final. É quando receberemos um corpo corruptível, um corpo transformado. Eu entendo a salvação de 3 formas, em 3 passos. Os calvinistas não gostam muito disso, mas eu falo mesmo assim. Passado, justificação. Quem está em Cristo, nova criatura, é as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Processo de justificação, você foi justificado. Isso remete à ideia de um tribunal. É como se você passasse por um tribunal e o teu próprio advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, ele foi teu advogado e disse: além de advogado, eu já paguei a pena por ele. Oh, aleluia. Segundo, santificação é a renúncia diária do eu. Entende isso? É quando todos os dias eu aniquilo meu eu. E por último, o processo, estágio final, a glorificação, que é quando Deus vai arrebatar a sua igreja. E aquilo que é corruptível, isto é, sujeito à corrupção, vai se revestir da incorruptibilidade. E receberemos um corpo glorificado e estaremos na eternidade para sempre com o Senhor. Fica de pé nesta noite. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença dEle aqui.
Eu quero convidar você que entrou aqui esta noite, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor. Tem mudança para a tua vida hoje. Sai do seu lugar e venha, eu quero orar por você. Peça para alguém vir com você, mas venha. Eu gostaria que a igreja agora ficasse em silêncio total, em espírito de oração, porque nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Eu quero saber onde é que está a primeira vida que quer entregar-se ao Senhor Jesus, ou voltar. Está vindo lá atrás, já até levantou a mão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cadê a segunda vida? Aleluia. Sai do seu lugar. Se você estiver tímido para vir sozinho, peça para alguém te acompanhar, mas não fica aí não, vem cá, eu quero orar por você. Jesus quer mudar a história da tua existência. Ele quer mudar a tua vida por completo. Ele quer ressignificar a tua vida. Ele quer trazer um novo significado à tua história. Senhor, cadê você? Sai do teu lugar. Ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Oh, aleluia! E quase parando sem força e vigor. Cadê a segunda vida para Jesus? Se você estiver no telão é hoje. Sai do teu lugar e venha para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Nenhuma condenação há para quem está em ti. Eu tô te esperando, vem. A vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Segura um pouquinho. Como é que é o nome dele, irmão Augusto? Irmão Carlos Augusto? Qual é o nome dele? Ademar. Quantos anos ele tem? Seu Ademar está aqui na frente. Os olhos lacrimejando. 84 anos de vida. Glória a Jesus. Em nenhum momento eu prometi para ele que ele teria uma casa própria. Não, eu não disse para ele que Jesus ia dar um carro para ele. Eu falei a palavra da cruz. É isso que o mundo não entende. Oh, alabacantoreheads. Talvez você entrou aqui dentro esta noite. Você precisa entender isso, que o segredo para alcançarmos a salvação é estarmos em Cristo. Quando estamos em Cristo, nenhuma, eu estou dizendo nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo, quando o Pai olha da eternidade, olha para você, ele tem que ver a marca do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quando Satanás olha para você, ele vai ter que ver impresso o sangue do Senhor Jesus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo, como diz Apocalipse, bem-aventurado aqueles que branquearam as suas vestes
no sangue do Cordeiro. Hoje Deus está te dizendo: saia do teu lugar e venha. Vamos cantar mais uma vez o refrão desse hino. E eu te convido, você que está no telão, você que está aí atrás, se tiver tímido de vir sozinho, peça para alguém te acompanhar, mas venha. Eu quero orar por você. Hoje é noite de mudança, hoje é noite de transformação. Pelo sangue que venceu nós. Sai do teu lugar e venha. É certo que provas virão, Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. querido Senhor. Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, eu estou apresentando, Senhor, a vida deste senhor de 84 anos. Oh Senhor, isso é obra do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é obra de outro, é obra do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu te peço, Senhor, nesta noite, passa com o Teu sangue precioso na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Ela também está se decidindo? Celina, o nome dela? A senhora também? Só está acompanhando. Quantos anos? 73 anos. Quem pode glorificar ao Senhor Jesus por isso? Oh, aleluia. Isso é obra do Espírito Santo, viu, irmão? Emocionados. Oh, aleluia. É novo nascimento. Já viu quando uma criança nasce? A primeira coisa que ela faz é chorar. Estão aqui, ó, chorando diante da presença do Senhor. Tem uma terceira vida? Se tiver, vem rapidinho, queridão. Eu ainda oro por você, vem rápido. Levanta a mão aí para eu te ver, que eu te espero chegar aqui à frente. Tem uma terceira vida? Se tiver, vem logo, corre aqui. E se tiver timidez de vir sozinho, pede para alguém te acompanhar. Mas Jesus quer mudar a tua vida. Ele marcou um encontro contigo. A única certeza que eu tenho agora é que estou vivo aqui agora. Eu não sei se daqui a 5 minutos, quando eu sair daqui, eu estarei vivo. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que se algo me acontecer, eu estarei na eternidade com Ele, porque estou coberto debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso que vale na vida, é isso que é importante na vida, é saber que quando partirmos desta vida, para onde vamos, se estaremos numa eternidade com Deus, ou numa eternidade sem Deus. Não há mais ninguém, não há uma terceira pessoa. Então estenda as mãos, eu vou orar pela Celina. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida da Celina, coloco dos dois, Senhor. Eu estava orando na hora que a Celina chegou, e eu estou te pedindo, lava eles com o teu sangue, purifica de todo pecado. Oh Senhor, escreve o nome no livro da vida. Senhor, todos esses processos que falamos aqui, a partir de agora no mundo espiritual, nós estamos ligando este casal, Senhor, nas tuas mãos, e declarando na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo um novo tempo na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá para dar mais uma salva de palmas para Jesus? Aleluia.